Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, no episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre adolescência. Sobre esse período da nossa vida que define muito, enfim, do que a gente é hoje em dia. Eu acho que a gente tá se descobrindo muito na adolescência. A gente tem várias crises existenciais. É também aquele período que você tá focado no vestibular e eu lembro que eu tinha muitas crises sobre, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Então, isso trouxe à tona várias crises existenciais. Enfim, a gente queria falar um pouco sobre essa fase, porque eu e a Amanda, a gente estava conversando sobre isso ontem, e a gente percebeu que a gente teve experiências muito diferentes na nossa adolescência. Nossa adolescência foi muito diferente. Enfim, a gente queria compartilhar um pouco isso. Não sei se tem gente escutando aqui que, enfim, tá passando pelo ensino médio, mas talvez dar uns conselhos, enfim. É. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar, assim, sobre a adolescência é que eu acho que é uma fase que a gente se leva muito a sério. Hum. E eu acho que é muito difícil, sabe, assim, óbvio, é uma fase extremamente estressante, assim, porque quando você tá saindo da infância e você tá começando a entrar na vida adulta. E não necessariamente aquilo é a vida adulta, mas é meio que um limbo, né? Uhum. Então a gente não sabe muito bem quem a gente é, o que a gente gosta, e vai ser a primeira vez que a gente vai começar a tomar decisões, assim, sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida. Acho que é uma fase muito estressante, de muito estresse, assim, familiar também. Eu acho que é a primeira vez que a gente começa a se revoltar, assim, com a nossa família, com as coisas que eles falam com a gente. E às vezes, assim, eu lembro atrás que eu ficava muito estressada com umas coisas que não precisava, tipo, daquela energia toda, sabe. Mas é que eu acho que também era importante pra eu começar a me entender como pessoa, sabe. Nossa, eu era insuportável, tipo, com a minha mãe, com a minha família, assim, eu era muito, tipo, do contra, sabe aquela coisa, eu queria ser do contra, eu queria ser Uhum. diferente. Mas é um processo também que é natural, porque é meio que uma época que você começa a formar a sua identidade, né. Sim. Então, é muito engraçado, porque conversando com a Ana Lu, nós tivemos adolescências muito diferentes, mas é engraçado que nós nos tornamos adultas muito parecidas, pensando de Sim. formas muito parecidas, entendeu. Então mesmo tendo experiências completamente diferentes, a gente ainda assim, se encontrou no final, o que é Aham. muito engraçado. E assim, é uma época muito importante, é uma época assim, que é muito marcante, assim, porque é a grande transição da sua Sim. vida, tipo, é quem você vai ser, é quando você começa a formar a sua personalidade, os seus interesses, o que você quer fazer pra sua vida, o que você acredita, quando você começa a ter opinião sobre as coisas, é a primeira vez que as pessoas vão começar a te escutar também, sabe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma época muito estressante, porque a gente se leva muito a sério, e a gente acha que tudo que a gente vai fazer na época da nossa adolescência tá meio que cravado em pedra. E é meio que, assim, a gente não consegue, a gente fica o tempo inteiro estressado com, tipo, provar o nosso ponto, em ser quem a gente quer ser, e às vezes, assim, não precisa de tanto, sabe. E eu acho que na vida adulta, que é exatamente isso, da época que a gente tá entrando, que são os 20 anos, quer dizer, a gente não tá entrando, a gente já tem 23 anos, A gente já tá mas meio tipo estabelecida nos 20 anos, então. exato, a gente já está droga. Mas assim, é uma época que eu acho que a gente fica muito perdida exatamente porque é muito diferente da adolescência, sabe, porque, eh, a gente já não tá mais numa época de transição. As pessoas, elas não vão mais, passar um pano pra gente, sabe, a gente já vai ter um pouco mais de responsabilidade. E aí eu acho que fica muito estressante, assim. E aí a gente se sente muito perdido de novo. Uhum. Só que a gente se sente perdido de uma forma diferente, porque a gente não tá mais formando a nossa personalidade, a gente não tá mais escolhendo o que a gente gosta, a gente já sabe o que a gente gosta. Só que ao mesmo tempo a gente fala: "Putz, mas agora então eu vou ser adulta?" Tipo, Aham. então eu acho que é legal falar sobre esse assunto exatamente por isso, sabe, porque eu me sinto mais adolescente hoje em dia do que eu me sentia com 16 anos, sabe. Nossa! Eu me sinto mais perdida, mais, sem saber o que eu quero para o resto da minha vida, do que eu sentia quando eu tinha 16 anos. E hoje em dia eu olho para uma criança de exatamente, para uma criança de De 16 16 anos. anos, que Uhum. não tem noção de nada, sabe. Que não sabe, mas ela tem tanta certeza, eu tinha tanta certeza quando eu tinha 16 anos e hoje em dia eu não tenho mais tanta certeza, sabe. E e eu olho para as crianças, tipo, para as pessoas com, sei lá, 15, 14, gente, 13 anos já é adolescente, assim, é um bebê, o que você teve de experiência na sua vida, sabe. Foi Uhum. muito através da sua família, foi através da escola, não foi algo que você
não escolheu as coisas que você viveu, sabe. Então, por isso que eu acho esse tema muito legal, assim, de se falar. Sim. Eu lembrei daquela música da Taylor Swift, que chama Nothing New. Eu vou ser bem essa Swift que vai sempre falar da Taylor Swift, gente, perdão. Mas que ela fala: "How can you know everything at 18 but nothing at 22?", que significa como você pode saber tudo com 18 anos e não saber nada com 22. E eu acho Exato. que é interessante a gente falar sobre isso agora, porque pra quem não escutou os outros episódios e não sabe disso, eu e a Amanda está se formando na faculdade agora, que é uma fase de transição também enorme. E quando eu penso na minha adolescência, eu penso exatamente no enfim, acho que todo ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano é uma grande fase de transição, mas principalmente o terceiro ano, que eu sinto, sei lá, parecido com a fase que a gente tá passando agora, de se formar de um ciclo. Sim, Tudo bem que a faculdade foi 5 anos, o ensino médio foi 3, mas parecem ciclos igualmente importantes na nossa vida. sim. Enfim, interessante a gente falar sobre isso agora. É, pois é. E assim, uma coisa que eu lembro que uma vez eu conversei disso com meu padrasto quando eu estava na escola ainda, estava pra me formar no ensino médio, e aí eu virei e falei assim: "Meu, mas é engraçado, parece que esses ciclos, eles são uma escadinha, sabe?" Porque assim, quando você tá no maternal, assim, na escola, você tem uma professora que dá todas as matérias, que cuida de você, porque você tá saindo de casa. Tipo, sua mãe não vai mais cuidar de você o dia inteiro. Depois que você sai, você vai, sei lá, pro fundamental, você começa a ter vários professores, mas ainda são professores que participam muito da sua vida e cuidam de você. Eles ainda estão fazendo. Porque isso é uma coisa também. Gente, a escola que você coloca o seu filho, ela molda também a educação dele, porque ele não vai ser só educado só dentro de casa, ele vai ser educado pelas pessoas com quem ele convive. E é onde, tipo, nós começamos a ter nossas relações sociais, enfim. E começa mesmo que viver em sociedade, só que ainda muito mediado pelos professores. Quando chega no ensino médio, a gente já começa a ter um pouco mais de autonomia nesse sentido. Tipo, é normal, assim, você lembrar dos professores do ensino médio, mas como, amigos ou pessoas que não têm tanta responsabilidade sobre você, elas não estão ali mais educando, assim, tipo, óbvio que ainda estão, mas não tanto, quanto no fundamental, quanto no maternal, enfim. Elas estão mais participando e, tipo, te dando meio que uma noção. Quando você sai da escola e você vai pra faculdade, aí a coisa muda completamente, porque aí são tipo, é você que tem que ter interesse, é você que vai escolher o curso que você vai fazer, é você que vai ter que ter interesse em ir para as aulas, não vai ter mais ninguém te obrigando a estar naquele ambiente, sabe. É uma escolha 100% sua e você precisa ter autonomia naquilo. Mas ainda assim, é um ambiente escolar, é um ambiente que tem uma estrutura e que Aham. você entra lá e você tem, tipo, meio que uma diretriz do que você tem que fazer, sabe. Você precisa de tantos créditos pra se formar, você tem que fazer tal e tal matéria em tal e tal semestre. Então, ainda assim, é uma época que você ainda tem que, tipo, meio que você tem uma diretriz, assim, grande, sabe. E na época da faculdade é a época que a gente começa a trabalhar e que a gente começa a fazer o estágio. E o estágio também é um pré-trabalho, né. Uhum. Porque você trabalha menos horas, você tem umas diretrizes maiores do que você tem que fazer, as pessoas têm mais paciência quando você tá nessa época de estágio, elas te tratam como um grande bebê. Tipo, É. pessoas que ainda não estagiaram, saibam que quando vocês começarem a estagiar, vocês não precisam saber de nada. As Uhum. pessoas, elas não estão partindo da premissa que você sabe e elas vão ter muita paciência pra te ensinar. E se elas não tiverem paciência de te ensinar, não é um lugar bom de se estagiar, porque é a época que você tem que aprender pra se preparar pra entrar no mercado de trabalho. E e aí depois do estágio é quando a gente começa a trabalhar, ou seja, tipo, vai vendo, assim, cada vez mais, a gente só vai ganhando mais responsabilidade, as pessoas vão parando de cuidar pra gente, e isso é uma grande preparação pra vida adulta. Isso óbvio falando da nossa realidade, né, com o nosso recorte de classe, raça, enfim, tudo que eu sempre falo em todos os Sim. episódios, pensando na nossa Uhum. trajetória. Porque eu sei que tem muita gente que nunca teve isso, às vezes nunca nem chegou no ensino médio, e teve Uhum. que começar a trabalhar antes e não foi preparado pra vida real, que eu imagino que deve ser infinitamente mais difícil do que a trajetória que a gente levou. Mas, assim, são pequenas transições, assim, mas óbvio, sair da escola é uma grande transição, sair da faculdade é uma grande transição, mas quando você coloca em perspectiva, a vida gente, cada dia você tá caminhando pra uma próxima etapa, assim, da sua vida, né. É, Então é difícil pensar sobre essa época agora, mas acho que, a gente tem uma perspectiva muito melhor do que era aquela época hoje em dia.
Eu acho que hoje em dia, apesar da gente ainda estar frequentando o ambiente escolar, digamos, que é a faculdade, a gente tem noção de que o mundo vai muito para além disso. Uma noção que eu Sim. não tinha a minha vida inteira escolar, até eu me formar no ensino médio. Minha vida era a minha escola. E isso eu também acho que é muito da nossa realidade. Eu não sei se isso só se aplica a outras pessoas, enfim, que moram em cidades de interior, que tem outros Sim. ciclos, mas meus ciclos principais eram sempre meus ciclos, enfim, ciclos sociais escolares. Então parecia que a escola era o mundo inteiro. Tudo que acontecia na escola era tipo, uau, grande coisa, gigante. E era talvez meio sufocante às vezes pensar nisso. Tipo, que você não tinha noção de que a vida ia para além da escola. E é muito refrescante sair desse ambiente e ver que tem o mundo inteiro. Mas a gente pensou em organizar um pouco esse episódio, porque a adolescência é um tema muito amplo, a gente pode falar sobre isso Sim. por horas. Até ontem, depois que, enfim, eu estava falando com a Amanda, eu falei por 1 hora, assim, só sobre minha experiência de ensino médio. Então a gente pensou em focar um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho, acho, pela superfície. Eu acho que a gente vai acabar adentrando nos temas mais profundos, que nem a gente sempre faz. Mas a ideia desse episódio é mais dar uma noção do que foi nossa adolescência e as principais lições, assim, eu acho que a gente aprendeu. E qualquer coisa a gente fala mais a fundo em outros episódios. Mas eu queria começar perguntando, meu Amanda, quem era você na sua adolescência? Quem era a mini Amanda? Meu, eu no começo da minha adolescência, assim, eu mudei de escola. Então, eu não passei a minha adolescência num ambiente só. Eu acho que isso aconteceu com você também, amiga. Uhum. E foi bem traumático pra mim mudar de escola. Eu mudei de escola por, enfim, questões, eh, tipo, maiores. Eu precisava mudar de escola, então foi uma coisa que não foi tipo assim: "Ah, eu escolhi, eu queria", não, eu não queria mudar de escola. E eu estudava numa escola antes que era bem mais simples, assim, tipo, eh, era uma escola meio uma vibe meio casa, meio família, sabe, e Uhum. eram pessoas que eu conhecia há muito tempo. E eu gostava muito de lá, eu gostava muito das pessoas, e aquela época, assim, que você tá entrando na adolescência, é a época que você começa a gostar dos meninos, e Uhum. você quer ir pra festinha de aniversário e tal. Então pra mim foi muito frustrante mudar de escola, porque aquilo ia gerar um impacto grande, assim, na minha vida social. Eh, porque mesmo quando você muda de escola, você não vai ser convidado pra todas as festas, você não vai em todos os ambientes sociais, você para de conviver. E assim, pra você ter uma relação com as pessoas é a convivência, né, ainda mais naquela época. Porque, querendo ou não, a minha adolescência não tinha muito Uber, essas coisas, assim, eu não tinha como me transportar para os lugares, eu dependia muito da É. minha família. É muito louco pensar isso, assim, eu não dava de transporte público, assim, porque ainda mais no lugar onde eu morava, não tinha transporte público, não tinha metrô, não tinha uma linha de ônibus que parava perto da minha casa, tudo tinha que ser feito de carro. Ou eu tinha que pegar um ônibus, mas era um ônibus que ia pra São Paulo, então assim, não fazia muito sentido, sabe. Então eu não Uhum. tinha muita independência, então eu ficava muito em casa e a minha família era bem, eu nem acho que eles eram super protetores, eu acho que eles eram bem adequados, ainda mais pela minha idade e a a responsabilidade que eu tinha, assim, sobre as coisas. Meu, eu era uma criança. Quando Uhum. eu era mais nova, eu achava que os meus pais eram super protetores, mas olhando pra trás, eu acho que eles, tipo, só queriam saber onde eu estava, sabe, que eu estava Era o viva, mínimo. enfim. Exato, era o mínimo de cuidado. E, Uhum. assim, como eles trabalhavam fora, não tinha como eles me levarem para os lugares. Então, assim, era realmente muito restrito, assim, o meu convívio social à escola. Se eu saía era, tipo, muito difícil, enfim. Uhum. Então, quando eu mudei de escola, foi bem traumático. Eu fui pra uma escola em que era uma escola que eu tinha uma amiga que já estudava lá, Uhum. e ela estava passando também por essa fase de transição. Olhando pra trás, eu olho que tem muito disso, assim, que é uma época que a gente tem muita insegurança, enfim, e ela era Nossa. meio popularzinha. Hum. E quando eu entrei, ela fingia que ela não me conhecia, tipo assim, ela falava para as pessoas que eu era amiga dela de infância, mas ela fingia que eu não me conhecia, ela me excluía. Isso é muito E era paia. e era muito ruim, assim. E assim, eu e ela, a gente morava a uma rua de distância, então, como meus pais trabalhavam, pra gente não pagar perua, a gente fazia esquema de carona. Hum. E aí, assim, nossa, juro, era bem osso. E aí, era assim, ela fingia que ela não me conhecia, tipo, não me incluía em nada quando eu estava na escola, Hum. e, tipo assim, realmente me excluía. E e quando a gente chegava no carro pra voltar pra casa, ela voltava normal, como a gente era antes, sabe. E era uma época, assim, que eu não entendia, tipo, ao certo, assim, qual que era
o meu papel naquilo. Porque a gente Uhum. acaba achando que a gente é culpado. A gente fala, tipo, putz, será que eu não sou uma amiga tão legal? Será que eu não sou tão interessante? Porque aí começa a vir todas as inseguranças, né? Sendo que, assim, Uhum. era uma postura nada a ver dela. Mas eu não via dessa forma, né? E aí, foi escalando isso, tipo, ao longo do tempo. E eu fiquei 1 ano inteiro do meu ensino médio não, era no 9º ano, sem amigo nenhum. Eu ficava, tipo, Oh. 100% sozinha. E foi muito Uhum. difícil, assim, porque é uma época que, assim, você não é mais criança, então, tipo, ninguém vai ter muita dó, assim, de tipo, ela é excluída, só que eu também, eu me sentia constrangida de não ter amigo, era uma coisa assim. E olhando pra Uhum. trás, ninguém queria se aproximar de mim, porque pensava assim, tipo, meu, essa menina conhece a vida inteira fulaninha não quer ficar próxima dela, então ela deve ser uma escrota, ela deve ser, tipo, péssima. Então Sim. ninguém se aproximava de mim. E era uma turma muito pequena também, era uma escola que tinham turmas muito pequenas, então era muito fácil você ficar excluído. Só Uhum. que a minha escola tinha um programa que é bem famoso, que se chama Smart. Ah, sim. A minha também tinha. Exato. Então, que dava bolsa pra alunos, de baixa renda Uhum. entrarem na escola e dava todo um apoio, enfim, e tinha esse programa. E na minha sala entraram, sei lá, 12 alunos novos, no meu Nossa, primeiro ano do ensino bastante. médio. Nossa, deu só um Exato. parênteses, no meu ano inteiro tinha 2 alunos do Smart. Não, a minha escola era bem tipo, era uma turma nova, sabe, todo o primeiro Uhum. ano do ensino médio entrava uma turma nova, e aí foi maravilhoso, assim. Uhum. Tipo, eh, eu fiz amigaços, assim, tanto que na época eles falavam, tipo: "Ah, a Amanda é smart postiça", assim, porque eu andava com eles. E Ó. foi muito legal, porque, tipo, primeiro, eu saí muito da minha bolha, sendo amiga Uhum. dessas pessoas, foram pessoas que me ensinaram muito. Tipo, tudo Sim. que eu tenho, assim, de noção de mundo, eu devo muito à galera que entrou, assim, do Smart na minha sala. Uhum. Porque, assim, eram pessoas que, tipo, tinham vidas muito diferentes da minha, assim, e não era privilegiada, sabe, que, tipo, desde nova teve que se virar, a família não tinha Sim. grana, tipo, às vezes não tinha a família inteira presente, tipo, era uma estrutura muito diferente. Uhum. Tipo, gente que vivia às vezes de Bolsa Família. Então, assim, isso abriu muito a minha visão de mundo. Uhum. E e aí foi quando eu comecei a conhecer essas pessoas. E eu, assim, como eu não tinha amigos, assim, tipo, da sala antiga, me aproximei muito deles, assim, tanto que, Sim. E você se as aproxima muito minhas intensamente das pessoas, quando você, tipo, não tem outros exato, amigos. exato. E eles também não tinham amigos, entendeu? Eles Uhum. também eram os excluídos, só que a gente era uma turma de 13 pessoas excluída, não tem como ser excluída assim, entendeu? É, vamos ser excluídos juntos. Exato, só que aí depois, tipo, que isso aconteceu, aí que é minha turma, tipo, virou uma turmona. E aí eu comecei a me aproximar das pessoas também que eram da turma antiga, sabe. Tanto que assim, Hum. hoje em dia eu não sou mais próxima de todo mundo do meu ensino médio, mas são pessoas que eu guardo muito carinho, sabe, todas as pessoas com quem eu estudei. Menos essa Uhum. pessoa que eu falei que me excluía. São pessoas que, tipo assim, se eu encontrasse, a gente ficaria falando por horas, sabe, independente de quem fosse. Uhum. Porque foi uma experiência de ensino médio muito marcante, assim. E o meu ex-namorado era do Smart também, que eu conheci na época do meu primeiro ano do ensino médio. É, quem não tá pegando contexto, escuta o episódio de histórias que a Amanda conta um Exato, pouquinho que eu sobre isso, eu vou hablo eu botar na hablo um pouco descrição. sobre isso. Eu não vou falar sobre isso porque, enfim, já falei sobre isso em outro episódio e eu acho que a minha adolescência não se resumiu ao meu namoro. Sim, mas se vocês quiserem escutar, eu vou Mas colocar o episódio na descrição pra vocês escutarem depois é. desse. Mas foi basicamente isso, assim, a minha Uhum. adolescência. Conta um pouquinho da sua e aí a gente vai falando sobre outros temas, assim. Uhum. É, nossa, eu acho não sei, enquanto você estava falando, eu estava vendo umas fotos, assim, pra refrescar minha memória. E eu acho que, sei lá, ontem eu falei horrores mal da minha adolescência e agora ok, não foi de todo ruim, mas a memória que ficou foi uma memória muito ruim. Uhum. Então, é, teve partes boas, eu acho que eu vou meter o louco na minha adolescência, mas saibam que teve partes boas. Mas eu também comecei o meu ensino médio mudando de escola. Eu comecei a minha adolescência, então, o Fundamental 2, eh, numa escola que eu frequentei a minha vida inteira. Eu frequentei a maternidade, não foi maternidade, mas foi, tipo, sabe aquele primeiro ciclo que você vai, tipo, quando É, você ainda é meio bebê pra escola? Qual é que é o nome? Infantil? Sei é lá. maternal, tipo infantil. Maternal, é. É. Aí, gente, desde de bebezinha, tipo, eu tenho amigos
Tipo, Nossa, até hoje eu tenho foto de fralda com eles. Enfim, a gente era bem bebê. Aí eu, enfim, frequentei essa escola a minha vida inteira e eu amava aquele lugar. E que nem a Amanda falou que era uma escola meio casa, a minha também era um espaço cheio de e era um espaço muito acolhedor. Não era um prédio, assim, eu acho que quando eu e a Amanda a gente fala que, enfim, a Amanda não cresceu em São Paulo, você cresceu em uma cidade vizinha, mas e quando eu falo que eu cresci em São Paulo, eu acho que é muito prédio, não sei o quê. Mas eu perdão, eu frequentei uma escola que, enfim, era cercada de plantas, assim, parecia um sítio até, tipo, enfim, eram várias casas baixas, não era um prédiozão. Enfim, era um ambiente muito acolhedor. E eu falei isso pra Amanda, que eu sempre gostei de ir pra escola, eu, tipo, via muito aquele lugar como minha casa fora de casa. Era um lugar que eu sempre me senti muito confortável de ir. E era uma escola que eu sinto que forma pessoas muito boas. Então, dava pra ver que tinha uma preocupação dos professores, da coordenação com, tipo, a convivência dos alunos, de enfim, não acho que todo mundo que frequenta essa escola é uma pessoa excelente, mas eu sinto que, nossa, tem pessoas muito boas que frequentaram esse lugar e grande parte do crédito vai pra escola, assim, pra formação das pessoas de lá. Enfim, mas eu frequentava esse lugar que eu amava e eu fui enfim, mudei de escola. Eu acho que eu já comentei sobre isso em algum outro episódio, não vou lembrar agora, mas se vocês estiverem, enfim, remetendo a um outro episódio, eu já falei sobre isso um pouco. Mas aí eu fui pra uma escola que, assim, em linhas gerais, era uma grande escola de elite de São Paulo. Então, a outra escola que eu frequentava também era privada, então tinha pessoas de uma renda, assim, maior, mas era um ambiente diferente. A minha outra escola era uma escola mais, assim, alternativa, sabe. Apesar de privada, não tinha essa vibe, nossa, gente muito rica. E a minha outra era. Eu fazia até paralelos com Gossip Girl, assim, tipo, eu me sentia na série, assim, tinha gente muito, muito rica e eu acho que, assim, não pra ser hater de rico, tipo, eu tô num recorte, assim, de classe bem alto também, mas, tipo, nossa, tem um era uma limite. não, e sei lá, tem um jeito de ser que é diferente dessa gente muito rica. Às vezes elas, sei lá, não sei. Eu não vou tentar elaborar esse ponto, mas espero que vocês tenham entendendo no ponto que eu tô querendo chegar. Mas era uma vibe muito diferente. E era uma galera, enfim, eu conheço pessoas maravilhosas nessa escola. Eu estava pensando agora, eu não sei se eu me arrependo de ter ido, porque eu fiz amigas maravilhosas que eu tenho até hoje. Mas eu também conheci pessoas muito ruins no ensino médio. Pessoas, assim, nada a ver. Eu até falei pra Amanda eu vou dar um exemplo de uma interação só pra vocês terem noção de tipo de pessoa que eu estava lidando. Eu lembro que no ensino médio a gente tinha que ir de uma sala pra outra. Então, tipo, a gente não tinha uma sala fixa e os professores de cada matéria iam pra nossa sala. Não, tinha a sala de matemática e depois a gente tinha a sala de português. E a gente tinha que levantar da sala de matemática e andar até a sala de português. Enfim, aí a gente andou até a sala da outra matéria e a porta estava fechada. Eu acho que ainda estava acontecendo uma aula dentro daquela sala que a gente ia usar. Enfim, a gente estava, tipo, batendo papo no corredor e por algum motivo, sei lá, eu estava sozinha, eu acho que, sei lá, minhas amigas ficaram pra trás, que eu ando muito rápido, isso é um fun fact sobre mim. Mas aí, tipo, eu lembro que tinha um menino e uma menina. E, tipo, eu deveria saber, né, porque eles sempre foram meio chatos. Eh, mas aí, tipo, eles estavam conversando e era um assunto, sei lá, sobre um monitor da escola e eu, tipo, sei lá, era um assunto que, sei lá, eu sentia que eu tinha coisa pra falar, fui lá e falei. E eles olharam pra mim com uma cara tipo: "Mano, garota, quem é você entrando na nossa conversa?". Tipo, um bagulho muito mano, tipo, sei lá, eu achava que as pessoas não faziam isso na vida real, eu achava que era só em filme, mas aparentemente, tipo, essa galera era assim, era uma galera muito esquisita. Eh, ou tipo, sei lá, essa mesma galera, tipo, e eu não tenho nenhum medo de falar sobre essa galera aqui na internet, porque eu não acho que eles vão escutar, e se eles escutarem, tipo, quero que fique bem claro que acho que vocês são pessoas ruins, tá. Mas, tipo, acho que foi no meu segundo sei lá, na minha primeira semana de aula. Tá tendo aula de matemática, eles falando, tipo: "Ah, formem duplas aí eu formei dupla com uma menina que eu não sabia o nome dela, que eu era nova na escola, eu não sabia o nome de ninguém. Aí eu falei: "Desculpa, esqueci seu nome". Aí ela falou o nome dela, aí tipo, a dupla que estava exatamente na minha frente e o menino que estava nessa dupla é um dos meninos que olhou pra mim com uma cara de tipo: "Que você tá fazendo entrando na minha conversa?". Odeio ele, inclusive. Eh, tipo, imediatamente na minha frente, tipo, óbvio que eu ia escutar tudo que
ele falasse. Tipo, ele virou pra menina que era dupla dele e falou: "Desculpa, eu esqueci seu nome". Tipo, sabe, fazendo piada com o que eu falei. Tipo, não tinha nada de errado com o que eu falei. Eu só tava tentando. Tipo, eu só achei um modo educado de perguntar o nome da menina que eu não Mano, sabia. e nessa época a gente não vê como uma coisa escrota, às vezes a gente olha pra si e fica tipo: "Ai meu Deus, o que que eu fiz?", sabe, Não, tipo eu vi como uma coisa escrota, só que eu fiquei tipo: "Mano, eu sou nova dessa escola, eu não vou surtar com essa galera que, tipo, não merece a ai minha atenção", tá ligado? que bom que Mas você tinha essa noção. mas eu fiquei meio frustrada, que eu fiquei tipo: "Mano, eu acho que isso merece, tipo, chamar a atenção", mas foi uma coisa que a gente falou no episódio passado, é uma galera que, tipo, se eu chamasse a atenção deles, se eu falasse qualquer coisa, não ia mudar a postura Sim, deles. Então, tipo, né, mas foi frustrante ficar calada nesse momento, mas, enfim, era uma galera muito esquisita, tipo, gente, uma vibe indescritível, tá, não de um jeito bom, uma vibe indescritível de um jeito horrível. Então, tipo, foi o ambiente que eu odiava e foi muito difícil perder a escola como esse lugar de, eh, uma casa fora de casa pra um lugar que, assim, se até hoje, se eu vou lá perto, eu fico com um sentimento ruim, sabe. Tipo, eu odiava ir pra lá todos os dias e a escola é um lugar que você vai todos os dias, cara. É muito sim. difícil você odiar essa escola. Então eu acho que, sei lá, eu estava já passando pela adolescência, então a Ana Lu adolescente já é, tipo, sei lá, eu acho que eu sempre fui uma criança muito aberta, muito falante. Eu acho que, tipo, mano, eu estava crescendo, eu não sabia que meu cabelo era cacheado, então ele era, tipo, só armado na época. Eu sou dessas cacheadas que, tipo, sei lá, minha personalidade hoje em dia, tipo, é ter cabelo cacheado, sabe? Tipo, eu acho que eu sou muito conhecida por isso. Mas meu cabelo nem sempre foi cacheado, eu fui uma dessas pessoas que o cabelo Aí cacheou era depois da aquele puberdade. liso frisado. Exato, meu Tipo, cabelo era a quantidade feio. de pessoas onduladas que tem o cabelo frisado, eu fico tipo: "Pelo amor de Deus, só finaliza esse É, cabelo". exato, mas eu, tipo, não sabia. E, tipo, essa galera, eu acho que eu falei isso pra Amanda, era uma escola que, tipo, todo mundo queria ser igual. Então tinha todo mundo cabelo liso, tinha todo mundo, sabe, Sim. aquele colarzinho da Tiffany, tinha todo mundo mochila da Kipling, tinha todo mundo fichário da Kipling. Então, sabe, era muito eu acho que eu tinha, tipo, poucos amigos de cabelo cacheado. Sim. Aí, enfim, eu não sabia, tipo, realmente não sabia, eu era feia, tá, tipo, tadinha. Mas eu tinha espinha, eu não sabia que meu cabelo era enrolado, sabe, eu estava numa fase muito insegura e não ajudou o fato de eu mudar de escola e ir pra um lugar, tipo, que eu odiava, assim, que eu não me sentia bem. Enfim, foi horrível essa época pra mim. Voltando, tipo, tiveram muitos momentos bons, eu conheci várias amigas maravilhosas, tipo, eu estava vendo fotos, eu estava pensando que, sei lá, no fundamental, eu não gostava de acordar às 6 horas da manhã e eu não gostava de fazer provas de ciências, que eu lembro que era, tipo, muito difícil na época. Mas eu gostava muito de lá, porque eu sabia que eu ia me divertir com os amigos. Só que, tipo, no meu ensino médio eu também me divertia com as minhas amigas. Eu acabei de, tipo, ver umas fotos, tipo, da gente na escola, tipo, fazendo careta. Não, total, tiveram momentos legais. Mas, tipo, infelizmente o que ficou foi, tipo, o trauma O da saldo foi escola, assim. negativo, né. O saldo foi negativo, infelizmente. É. Aí, enfim, eu era enfim, fiquei uma pessoa muito fechada e, infelizmente, tipo, era uma escola que era muito de panelinha. Então você falou que você tinha amigos, tipo, um grupo de amigos de 13 pessoas. Na minha escola era, tipo, mais raro ter grupos grandes, eu acho que tinha, sei lá, tipo, Ah 2 não, grupos maiores. Não? eu nem tinha panelinha, amiga. Tipo, Então. depois foi uma coisa assim, eu tinha vários amigos de grupos diferentes, meu ensino médio foi assim, Aham. mano, foi muito saudável, porque, É. tipo, todo mundo era amigo de todo mundo, sei lá, tinha amigos que eu gostava de passar o recreio, tinha amigos que eu gostava de almoçar, tinha, tipo, Aham. gente que eu chamava pra ir dormir na minha casa, gente que eu não chamava pra dormir na minha casa, mas era tipo assim, amigos, vários amigos, sabe. Sim. Então, aí uma coisa que você falou que eu acho importante, eu também era feia no meu ensino médio. Tipo, eu acho que pessoas que foram munidas no ensino médio não passaram por muitos traumas, tá, Não. infelizmente, tipo, Cria caráter se você ser feia no cria ensino médio. caráter. Exato. Porque eu acho que é uma coisa importante também, porque é ali que a gente começa a criar nossa autoestima, né, a primeira vez que a gente se olha no Uhum. espelho e fala tipo: "Puts, é, Tem que fazer algo sobre isso. infelizmente". Não, mas eu acho que uma coisa também sobre ter cabelo enrolado, tá, gente, isso é um padrão. Eu não vou falar que, enfim, eu Amanda também tem sofro cabelo preconceito. enrolado, pra quem Eu não também tá tenho cabelo vendo. enrolado, é. Assim, já sofri várias vezes, tipo, preconceito por ter cabelo enrolado. É, Nossa. tipo, muito, assim, Uhum. mesmo. E eu sempre tive cabelo enrolado. Minha família Uhum. inteira sempre teve cabelo enrolado. E assim, Uhum. meu cabelo não é crespo, meu cabelo é enrolado, tipo assim, é um, sei lá, um 3A,
3 bem no máximo. Tipo, é bem tranquilo, sabe. Mas a sociedade tem muito isso, tipo, de que você tem que ter cabelo liso e loiro, tipo, também de preferência. Uhum. Tem um padrão, assim, eu estava falando disso com uma outra amiga minha que tem cabelo também enrolado, que foi descobrir depois, que nem a Uhum. Ana Lu, e que, tipo, foi num nível dela se negar a fazer uma progressiva, sabe, porque o cabeleireiro falou: "Ah, vai ter que fazer progressiva pro seu cabelo ficar bom". Tipo, gente, É, isso é um absurdo. A quantidade de vezes que eu já fui cortar cabelo no cabeleireiro e eles me falaram se eu não queria fazer escova pra terminar, tipo, não, eu não queria fazer escova. Eu só fui encontrar um cabeleireiro que uma cabeleireira que cortasse meu cabelo bem, tipo, depois de, sei lá, 20 anos, sabe. é. Então, Eu acho que, tem tipo, conforme a gente foi crescendo, a gente foi, tipo, entendendo como lidar com a nossa exato. aparência. Isso faz um grande. Hoje em dia eu acho meu cabelo lindo, eu não consigo me ver de cabelo liso, mas a quantidade de vezes que eu já ouvi as pessoas falando: "Nossa, queria muito ver você de cabelo liso, eu tenho muita curiosidade". Por quê? Eu tenho curiosidade de te ver de cabelo enrolado também, nunca te vi, com esse cabelo liso lambido. Tipo, por que que eu tenho que alisar meu cabelo? Meu cabelo naturalmente é enrolado, eu não tenho que ter cabelo Uhum. liso, sabe. Tipo, óbvio, se um dia eu quiser alisar, eu acho que assim, isso também é importante. Tem gente que não gosta do cabelo do jeito que ele é, enfim. E eu respeito isso, ainda mais porque tem uma pressão muito grande, ainda mais pra pessoas que têm cabelo crespo, porque se eu tenho cabelo enrolado que ainda é, tipo, tranquilo, isso vem de um lado de um racismo estrutural que a gente vive, infelizmente. É por isso que o cabelo, enrolado, ele não é bem visto. Mas, assim, tem gente que não consegue lidar com essa pressão e eu super entendo. Eu consigo lidar porque eu tenho uma família que tem cabelo enrolado e todo mundo acha isso lindo, então isso sempre me fortaleceu. Mas assim, só queria, enfim, problematizar essa parte do cabelo, porque eu acho ela importante, sabe, tipo, é também um ato de resistência ter cabelo enrolado, sabe. Tipo, eu trabalho em ambientes que eu sou a única pessoa que tem cabelo enrolado, sei lá, eu acho que eu sou a segunda pessoa que tem cabelo enrolado. E ninguém nunca elogiou meu cabelo, não tô falando que as pessoas têm que elogiar o meu cabelo, mas ninguém nunca elogiou o meu cabelo, falou que meu cabelo era bonito ou falou que isso era bonito em mim, as pessoas geralmente elogiam minha pele, e eu fico tipo: "Mano, foda-se". E eu não acho que minha pele é a coisa mais bonita que eu tenho, eu acho que meu cabelo é a coisa mais bonita que eu tenho, assim, de verdade, eu gosto muito do meu cabelo. Mas ninguém nunca elogia isso, sabe, porque não é uma coisa que é padrão. Então Sim. e é lindo, É, seu cabelo é lindo, amiga. Só não, precisava eu falar isso acho que, também. tipo, hoje em dia, eu acho que se eu for alisar meu cabelo, ele não fica tão bonito em mim. Eu acho que o cabelo cacheado É, favorece meus traços. Enfim, eu acho que, exato. não conhecer minha aparência fez eu ser uma pessoa mais insegura naquela época e, sei lá, na minha família não tem tantas pessoas de cabelo enrolado. Então, tipo, eu não Sim, tinha muitas referências internas também de, tipo, como lidar com o meu cabelo enrolado. E eu, tipo, sim. demorei muito pra, entender isso. Eu acho que até no começo da faculdade eu não sabia lidar. Eu acho que eu ainda tô aprendendo também a finalizar meu cabelo, cada Sim. dia Eu muda, aprendo todo enfim. dia. Exato, Finalizar o cabelo é tipo, cabelo cacheado é uma trajetória, porque o seu cabelo vicia no exato, creme, aí fica uma merda, aí ele fica com frizz, tipo, não é fácil. exato. Mas eu acho lindo, assim, eu acho lindo o nosso cabelo, eu amo que é o fato dele ser enrolado e, tipo, ele ter formas e também ser uma coisa que você não consegue 100% controlar. Tipo, gente, às vezes a vida precisa de um pouco menos de controle, sabe, e o cabelo enrolado tem um pouco disso. Tipo, às vezes você vai acordar e ele não vai estar do jeito que você queria, mas é tipo, é isso, vamos lidar com a frustração, sabe. É. Mas enfim, isso da aparência, tipo, sei lá, eu não sei se foi uma grande parte da minha adolescência, mas acho que fez parte em algum aspecto. É. Mas eu acho que porque, tipo, na minha adolescência tinham muitas panelinhas, eu não era muito, sei lá, sei lá. Eu não sei se eu não era muito aberta a outras pessoas, ou se, tipo, ninguém era muito aberto a outras pessoas. Eu acho que era esse o caso. Porque eu vim de uma É. escola bem menor do que pra qual eu fui no ensino médio. Então, toda vez que entrava gente nova, era tipo, oi, tipo, uma super recepção, tipo, vem, conheça a gente. E a minha recepção na minha, tipo, no meu ensino médio foi, tipo, não, inexistente. E, sei lá, era uma escola muito grande, então eles recebiam bastante gente no ensino médio e tinha um processo seletivo para o ensino médio. Tipo, tinha Puta merda. vestibulinho. É. E, sei lá, era uma galera muito snob também, de tipo, nossa, a gente é muito inteligente, você acabou de entrar, sabe, sei lá. Não teve uma super recepção. Então, as pessoas eram, tipo, muito mais fechadas. Então eu acho que era muito de panelinha. Tipo, você só era aberto com as pessoas da sua panelinha. E tinha É, meu pessoas que ensino tinham médio também panelinhas era assim. maiores, então elas eram, tipo, mais, enfim, sabe, mais altas. Eu não sei explicar isso. Tipo, mais presentes, sabe? Tipo, mais abertas, mais. Então, pra mim era, sei lá.
Eu acho que eu era uma pessoa mais fechada no ensino médio, então era era uma época mais difícil. Enfim, essa era quem eu era no ensino médio. Eu acabei de pensar, eu não descrevi muito bem quem eu era no ensino médio. Uhum. Vamos descrever. Aham. Eu era muito insegura, tipo, no meu ensino médio, Uhum. com tudo, assim, e eu acho que isso se passava, tipo, por várias outras áreas da minha vida, sabe. Sei lá, eu não era uma pessoa muito compromissada comigo mesma, Hum. com os outros, com ninguém, eu era, tipo, muito, sei lá, eu não tinha compromisso, assim, com nada, e eu não tinha compromisso comigo, principalmente, e eu tinha uma autoestima baixa, né. Acho que a gente Mas falou um ao pouco mesmo sobre isso no tempo episódio de autoestima. É. de autoestima, exata. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muitos amigos, Uhum. então isso era uma coisa que, assim, eu não era insegura com relação a isso, mas se bem que até que era. Uhum. Porque eu ficava tipo: "Ai, vamos descobrir. Vamos descobrir que eu não sou tão legal assim". Oh. Então era um pouco isso, assim, sabe, tipo, eu Uhum. era insegura também, e eu era muito people pleaser, assim, eu acho que, tipo, no meu Eu ensino ainda médio. sou. É, exato. Eu não sou mais tão people pleaser hoje em dia. Hoje em dia eu sou mais, tipo, Amanda pleaser. Aham. Tipo, ai, sei lá, sabe, eu acho que eu tô entrando numa fase em que eu tô começando a entender que, cara, eu sou uma pessoa legal, mas Aham. ao mesmo tempo, eu não preciso ficar provando isso, eh, o tempo inteiro. Tipo, eh, para as pessoas. Enfim, é um pouco isso, assim, e eu acho que na minha adolescência eu era muito assim, eu tipo, levava muito, ao pé da letra o que que as pessoas achavam sobre mim, e eu tentava muito agradar as pessoas, que é uma coisa que assim, não, eu também não vou falar que eu sou escrota com as pessoas, não, eu sou muito legal com os meus amigos, e Uhum. eu quero muito bem deles, mas ao mesmo tempo eu também sinto que eles me conhecem e tipo, se eles não gostarem de mim do jeito que eu sou, tá tudo bem. Eu acho que no meu ensino médio eu me moldava muito ao que as pessoas Mas eu falavam e acho que achavam. isso é muito propenso ao ambiente da escola. Porque hoje em dia, na vida adulta, tipo, você não precisa ficar cercada dessas Não. pessoas, mesmo na faculdade, tipo, pessoas que frequentam a sua faculdade. Você É. não precisa continuar sendo amiga dela só porque você frequenta o mesmo lugar. Mas na escola, eu acho que como sua vida é muito só isso, é mais propenso mesmo. Eu acho que o contexto faz diferença. É, exato, exato. Tipo, na faculdade, assim, sei lá, primeiro que você entra num ambiente que ninguém se conhece, e as pessoas que se conhecem, às vezes não se gostam, e tipo, todo mundo tá precisando fazer amigos, sabe. E aí você vai fazendo amigo, e assim, acabou, sabe. Tipo, você tem os seus amigos, você não precisa ser amigo deles, assim. Na faculdade não tem aquela coisa de tipo: "Ah não, a gente vai sortear os grupos e vai ser isso, vocês têm que fazer amizade". Não. Uhum. Tipo, no começo, eu acho que como a gente entrou na pandemia, os nossos professores faziam isso mais pra gente se conhecer. Sim. Não era muito de tipo assim: "Ah, não, precisa ser amigo de todo mundo". Não, foda-se, você acha que o professor da faculdade tá ligando para suas interações sociais de Nossa, verdade. não Couldn't tá. care less, entendeu? O professor ele tá tipo: "Foda-se, eu só quero um trabalho bem feito, tipo, só quero que vocês aprendam conteúdo". Uhum. Tipo, eles não estão preocupados, sabe, com isso. Tanto que, sei lá, agora que a gente tá no final da graduação, umas professoras nossas falaram: "Ah, a gente montou os grupos". E a turma se rebelou, falou assim: "Não, a gente já montou os nossos grupos, tipo, esquece". A gente E você acha mandou que a um professora documento separado, tipo: "Ó, aqui". é, exato. E você acha que a professora ela olhou pra aquilo e falou: "Nossa, maravilha", tipo, nossa, facilitou É, a minha tá vida, bom. sabe. Tá bom. Exato, se vocês tiveram todo esse esforço mas assim, e a gente faz isso não necessariamente também porque, a gente não quer interagir com as pessoas, também, mas também porque a gente já trabalha também tem pessoas que Uhum. eu não quero ter que interagir, mas também porque, tipo, mano, eu já trabalho com os meus amigos, tipo, em trabalho de faculdade já faz 5 anos, entendeu. Sim. Então eu já sei como é que é. Tipo, eu já sei que tem gente que é vagabunda, tem gente que não é, tem gente que, tipo, é muito freak com o trabalho que, tipo, mano, sinceramente a gente não tá mais nessa vibe. Então, é um pouco assim, tipo, na faculdade você tem muito mais autonomia. E eu acho que realmente esse negócio de querer agradar os outros, assim, na escola é muito forte, né, É, na adolescência. sim. Mas é. É. Não, eu só mais um complemento então, de quem eu era. Eu acho muito importante dizer que eu era muito CDF. Tipo, Ah. e eu acho que isso sempre fez parte da minha personalidade. Pra mim era tipo, se eu pegar a recuperação ao fim do mundo. E tipo, ai meu Deus, isso eu falei pra Amanda ontem, tipo, ai, mano, se eu pudesse olhar pra trás e dar um conselho, eu ficaria, mano, menos, se acalma, Hum. tá tudo bem.
Então eu era muito dessa, eu levava tudo muito a sério. E, sei lá, hoje em dia é que eu sei, tipo, o que deu em tudo isso. Eu acho também importante dizer que, sei lá, é, parte de eu olhar hoje pra trás e ficar tipo, mano, calma. É porque eu não passei na USP, gente. Meu objetivo do meu ensino médio era passar na USP, por isso que eu levava tudo muito a sério. E eu não passei. Então hoje eu digo, tipo, mano, você nem passou, tipo, não precisa de tanto, tá tudo bem. Então. Mas sei lá, eu acho que também no meu fundamental, quando eu nem tava pensando é, em prestar pra faculdade, vestibular, eu já levava tudo muito a sério, mas tudo isso se intensificou mais no ensino médio, que a demanda fica maior. E eu mudei de escola pra essa, enfim, escola que eu comentei, justamente pra passar no vestibular. Então, é, e era uma escola que demandava muito de você, pra você, sei lá, eles também focavam muito no vestibular. Então, tudo isso, sei lá, me deixa meio doidinha nesse aspecto de estudos. Então, eu, sei lá, eu acho que eu não tenho. Eu fiz viagens maravilhosas no meu ensino médio, tipo, fui muito privilegiada a ponto de, enfim, conhecer lugares novos. Isso foi bem legal, mas, tipo, o saldo é eu só pensar em, tipo, no quanto eu estudei. Quantas reuniões familiares eu não faltei porque eu tinha que ficar em casa estudando, sabe? E eu olho Sim. muito pra trás e fico tipo, mano, eu me arrependo muito de não ter passado esses Dia das Mães, assim, na casa do meu tio, sabe? Tipo, me arrependo muito porque eu não passei na USP, entendeu? Tipo, e Uhum. sei lá, eu acho que tem um jeito, sei lá, muito mais saudável de olhar também pra vestibular e tudo, e essa fase da vida, que não era o jeito que eu tava olhando, na Sim. época. E eu acho que também, tipo, meu, não passar de primeira também tá tudo bem. Eu poderia ter feito um cursinho e tava tudo certo. Tipo, grande parte dos meus amigos da Eu faculdade fiz fez cursinho. cursinho. Você fez cursinho. Tipo, tava tudo bem. Eu acho que teria sido até meio saudável, tipo, dar um passo pra trás e pensar um pouco, em tudo. Mas eu acho que isso foi uma grande parte do meu ensino médio, assim, que fez a experiência ser pior, sabe? Tipo. É, e não só porque eu não passei na USP, foi porque eu perdi experiências por um negócio, enfim, que nem aconteceu, sabe. E no final eu acabei Sim. passando numa faculdade também muito boa e deu tudo certo, sabe. Tipo, tô muito feliz hoje em dia com o que aconteceu. Você prestou direito Não, eu pra USP? prestei jornalismo. É. Meu, eu queria só falar, eu também não passei na USP e eu fiz um ano de cursinho. Eu queria falar um negócio que hoje em dia que eu tô pra me formar, não existe só a USP. Pessoas que são de São Paulo têm esse fantasma que assombra a gente que se chama FUVEST, tipo, tanto que no Econo isso é uma Eu amo coisa, essa entendeu? Eles piada. levam o fantasma da FUVEST. É Gente, de quando é verdade, jogos universitários. Então, tipo, é, ficam as 2 exato. torcidas e a torcida da E a USP torcida da fica USP com um negócio fantoches um de fantoche de fantasma fantasma escrito da FUVEST. FUVEST. Gente, é uma das provas mais difíceis, é a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu vou Uhum. falar isso, sim, levando em consideração todas as provas que eu fiz na minha graduação Que e foram a bem OAB. difíceis. Eu vou falar bem a real, assim, eu acho a FUVEST mais difícil que a OAB. Podem me cancelar, podem falar o que vocês quiserem. Gente, essa prova é infernal. A quantidade de conteúdo que você tem que ter pra poder fazer a prova, E tipo, não são é nem conteúdos ir muito bem. diversos. Cara, eu lembro que a minha FUVEST, eu passei na segunda fase, mas a primeira fase, eu lembro que caiu uma questão tão específica de história, gente, eu amo história, mas era assim, uma coisa tão específica que ninguém tinha estudado, que eu olhei e falei, tipo, mano, qual que é o intuito de fazer um negócio desses? É o vestibular mais concorrido do país, sem ser o ITA, e tipo, é muito Uhum. difícil, é uma prova muito difícil. Então, assim, você que se frustrou, que não passou na USP, tá tudo bem, você não é menos inteligente por isso. É uma prova muito difícil, é uma prova que não mede inteligência. Tipo, ela mede a Sim. sua capacidade de, enfim, decorar conteúdo. Ela é uma prova muito conteudista. E assim, é traumatizante. Eu acho que, assim, é uma péssima forma de acabar a adolescência, é fazer a FUVEST. Aham. Mas, assim, foi muito duro também pra mim não passar na USP. Eu não passei por muito pouco e, tipo, foi muito frustrante, porque eu fiz cursinho, então eu ainda tinha Uhum. uma pressão de, tipo assim: "Nossa, putz, fiz cursinho e não passei". Só que assim, olhando pra trás eu falo: "Gente, tipo assim, que bom que eu fiz cursinho, porque eu pude aproveitar o meu terceiro ano e, tipo assim, ser meio várzea, que eu pude viver outras coisas na minha adolescência". Uma coisa que eu e a Ana Lu, a gente já conversou sobre, é que
tirar esse peso, tipo, de você só estudar do ensino médio é muito bom, porque assim, cara, você tem que estar na escola pra você se tornar uma pessoa legal. Sim. Tipo assim, você não tá ali pra, tipo, realmente saber a fórmula de Bhaskara, sabe? Tipo assim, nossa, isso é muito importante. Vou ser bem sincera, tipo, eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida. Sei essa Nem porra até lembro da hoje. fórmula. Não, Se você pedir exato, pra eu tipo, falar, eu ciclo não vou saber. trigonométrico, assim, mano, eu não faço engenharia, eu não preciso saber. Eu nem sei pra que quem que vai usar Bhaskara, sem ser o tipo aquela fórmula lá de sei lá o quê, enfim, foda-se. É. Mas assim, sabe, tipo, são umas coisas assim que a gente aprende na escola que não necessariamente você vai usar isso no seu futuro. Não tô falando que não é importante você aprender, você precisa estudar, você precisa, tipo, assim, porque eu acho que Saber. é É importante exatamente isso. exercitar essas Os partes conte do cérebro. Exato, exercitar o É. seu cérebro é muito importante, é uma coisa que a escola te obriga a fazer, dando essa caralhada de conteúdo que você fala, tipo: "Mano, o quê?". Só que ao mesmo tempo que tá te preparando pra, tipo, quando você entrar na faculdade, você tem que estudar uma caralhada de coisas, porque assim, realmente eu fui aprender a estudar na faculdade. Porque, tipo, Uhum. era um monte de texto, um monte de coisa que eu tinha que fazer, tipo, uns trabalhos muito difíceis. E se eu não sentasse e estudasse, se eu não me preparasse, tipo, direito e me preparasse de forma eficiente, eu não ia dar conta. Isso também é uma coisa Sim. também, na escola a gente não estuda de forma eficiente. Tipo, é tudo menos Zero. eficiente. Aham. Tipo, o resumo é literalmente você transcrever o livro. Tipo, Uhum. porra, sabe, não É. faz sentido. Quando você entra na faculdade, você vê que isso não dá certo. Que assim, estudar daquela forma não dá certo. Você tendo, tipo, um fichariozinho, anotando, tipo, fazendo aqueles negócios color code, tipo, gente, não dá. A vida adulta cobra muito mais do que isso, né? Uhum. Mas assim, eu só queria falar isso, tipo, com relação ao vestibular, porque foi uma fase muito difícil. Eu também, assim, eu falo que eu era tranquila, mas eu nunca fui vagabunda, sabe? Eu sempre fui boa aluna, tipo, sempre tive notas boas. É, óbvio, eu nunca tive nenhuma grande dificuldade de aprendizado, isso com certeza me facilitou muitas coisas, mas ao mesmo tempo também eu era dedicada, sabe, e eu me cobrava também, tipo, eu nunca peguei recuperação, nunca, enfim, nunca fui mal, assim, na escola, sabe, Uhum. e a época do vestibular é uma época que a gente se cobra muito e a gente é muito novo. Eu acho que essa é a pior fase, sabe. Eu falo isso porque eu já passei pela OAB, eu já passei pela faculdade, e tipo, eu vejo a vida de trabalho, assim, sendo mais simples do que a época do vestibular, porque é uma época que a gente não tem maturidade pra lidar com aquilo, sabe. Tipo, é muita coisa. E eu acho Uhum. muito injusto, tipo, eu acho a FUVEST uma prova horrorosa. Eu não acho a USP tudo isso, assim, puta, é uma puta faculdade, a melhor faculdade do país, com certeza. Mas ela não é tudo isso pra quantidade de sofrimento que ela causa, sabe. Tipo, gente, qualquer pessoa de São Paulo já sofreu com isso. Com a tristeza de não passar na USP, ou passar e, tipo, ser extremamente tenebroso. Tenho vários amigos que fazem USP, e não é tudo isso, assim, eles não têm uma formação muito melhor do que a minha. Óbvio que eu tô falando que eu estudo numa faculdade muito boa. Eu e a Ana Lu, a gente estuda na segunda melhor faculdade de direito, tipo, então assim, a competição ela não é tão discrepante, assim, sabe, a qualidade do nosso ensino. Na verdade, até pra algumas outras coisas, uma pode ser melhor e outra pode ser pior, enfim, e tá tudo bem. E, assim, olhando para as pessoas que fazem USP, elas não são superiores porque você não faz, sabe, você pode fazer outra faculdade. É importante você fazer faculdade, não é eu não acho que é saudável você ficar, tipo, 3, 4, 5 anos num cursinho pra você passar numa faculdade que você nem sabe, talvez se vai ser aquilo que você espera, sabe. Isso é uma coisa também, eu fiz cursinho, e eu olho, para as pessoas no cursinho, elas colocavam um peso muito grande, como se a vida fosse ser resolvida quando você entrasse na faculdade, e assim, só um spoiler, não vai ser. Uhum. Ela vai ser mais complicada, sabe. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter escutado quando eu estava no ensino médio, talvez eu escutei, só que eu não tinha maturidade pra entender, é que a faculdade não é tudo. Ela é uma coisa muito importante, é muito importante que você faça, se você se desenvolva, só que não existe só uma opção. Você pode Sim. fazer várias coisas, não existe só um curso. Isso também para as pessoas que prestam medicina. Cara, não existe só medicina. E, tipo, não é porque você vai ser médico que a sua vida vai se resolver, sabe. Uhum. Enfim, eu acho que isso é muito importante, ainda mais se tiver um público aqui que precisa escutar isso, é que o vestibular ele não mede nada, ele não mede quem você é, ele não mede o É. o seu caráter, o quão inteligente você é ou não. E assim, a faculdade é só uma outra fase que você vai ter que passar e que você vai ter que se desenvolver lá, mas também entende que ela está à mercê de você, sabe. À mercê de, tipo, da sua dedicação, do que você vai fazer com aquela experiência. Se você não sabe,
A vida não é o cursinho, a vida não é aquele estudo todo do ensino médio. Você não vai, porque você vai fazer um resumo muito bem feito, que você vai bem na prova. Isso não é, tipo, meritocracia não existe, entendeu? Então não caiam nesse conto e esse sofrimento todo, porque é Uhum. desnecessário. E vocês, pessoas que estão no ensino médio, e eu, quando estava no ensino médio, e a Ana Lu, que estava no ensino médio também, não mereciam ter passado por esse sofrimento todo, sabe? Poderia ter sido uma experiência mais leve. Eu acho que, Enfim, eu tipo, dei uma uma mensagem militada. que mas eu acho que uma mensagem que, tipo, tem que ficar clara, e que eu acho que quando eu olho pra trás eu me arrependo muito, é tipo, não, total, às vezes você tem que criar compromisso com as coisas e abrir mão, às vezes, de uma coisa pra focar numa coisa que você realmente quer. Sim. Existe isso, e na vida adulta você aprende isso. E eu entendo a pressão que vem com o vestibular, porque todo mundo sabe que você tá prestando vestibular. Pelo menos, Sim. sei lá, falando especificamente do nosso recorte de classe e raça, mas enfim. Uhum. Enfim, no nosso recorte, se você se forma no terceiro ano do ensino médio, é esperado que você preste pra uma faculdade. Então vem todo mundo te perguntar sobre. Enfim, isso, se você tá no cursinho, vem até sei lá, eu não passei por isso, mas eu acho que vem até uma cobrança a mais, Sim. porque, enfim. Sim. Aí, eu entendo toda essa pressão, mas eu acho que uma coisa que eu me arrependo muito, e eu tenho um irmão mais novo. Eu tentei, tipo, eu não sei se eu vou perguntar pra ele depois, mas se ele sentiu isso, e eu sei lá, uma coisa que eu queria que ele não sentisse, eu senti na minha vida, foi que eu senti que eu perdi várias experiências na minha adolescência, porque eu estava passando muito tempo estudando, porque eu estava, sei lá, porque a escola exigia muito de mim, eu passava muito tempo na escola e eu, sei lá, eu acho que até foi isso no episódio de rotina, eu me sentia muito sufocada naquela rotina, meu dia era sempre igual. Eh, então eu não vivi muito fora disso. Eh, aí, sei lá, Sim. uma coisa que eu queria que não acontecesse com meu irmão era ele sentir isso, sabe, que ele perdeu experiências, porque ele passou muito tempo estudando. E eu acho que ele sente que não perdeu, eu vou até perguntar pra ele. Mas é essa mensagem que eu quero que fique, sei lá, pra pessoa que talvez esteja escutando isso passando por essa fase. Eu entendo a pressão, eu entendo. Às vezes vão ter coisas, sei lá, festa que você vai ter que faltar, porque você precisa acordar no dia seguinte e fazer um simulado. Eu entendo. Eu, enfim, ainda na faculdade passo por isso, tendo que estudar. Sim. Mas não perca experiências da sua vida, não se porque você vai se arrepender. E vindo de uma pessoa que se arrependeu de perder experiências da vida, porque estava muito focada nisso. Também, pensando no meu caso, pode ser que você não passe na faculdade que você quer. Eh, e pra mim, eu não passei na faculdade que eu queria, e eu acho que foi pro melhor, entendeu. Então não se foque em É, uma opção só. exato. Eu acho também, uma coisa que você estava falando, também não levar que, tipo assim, porque Ana Lu, falando isso agora Uhum. pra você, mas pra pessoas que tenham passado por essa mesma experiência de ter abdicado muito na vida, no ensino médio pra estudar, enfim, que se arrependem disso. Gente, o ensino médio também não é aquela coisa maravilhosa, tá, vamos falar? A galera também tá insuportável, todo mundo é chato, a gente não é maior de idade, a gente não tem liberdade pra fazer as coisas, a gente tem que fazer as coisas escondidas se a gente for fazer. Enfim, não é tudo isso. Eu acho a vida adulta muito mais legal. Eu sou uma pessoa que eu tive muitas experiências na minha adolescência, e eu, sendo bem sincera, não vejo nenhuma grande contribuição, sabe? Tipo, eu e a minha amiga Esther, um dia a gente estava conversando sobre isso. Ela provavelmente vai ficar surpresa que eu tô falando dela agora, mas enfim. Ó. No dia que a gente foi fazer a sessão de fotos, né? Eu, a Ana Lu e a Esther, a nossa amiga, ela tirou foto e tal, e ela passou o ensino médio comigo. Eh, e aí, ela estava falando pra mim, ela falou tipo: "Meu, amiga, eu sinto que, assim, eu vivi muitas coisas na minha adolescência, e eu achava que eu era muito mais madura, enfim, que, sendo bem sincera, não contribuíram de nada pra pessoa que eu sou". Uhum. E eu tenho exatamente essa sensação, sabe. Eu, sendo bem sincera, eu tenho muitas poucas saudades da época da minha adolescência, assim, eu não acho que foi uma época legal, assim, também. Então, tirar um pouco do peso, assim, das experiências, cara, tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, e a gente é muito nova, né. Uhum. E sei lá, foi também uma coisa que eu falei em algum episódio, eu não lembro agora ao certo. Gente, a minha memória é péssima, só um A disclaimer, a minha da Ana Lu é também. bem melhor que a É. minha. Nossa, Mas a da Ana Lu é amiga. melhor que a minha, esse é o problema. Então, eh, mas eu falei disso num episódio assim, a melhor fase da sua vida tem que ser a fase que você tá, sabe, tipo, Uhum. né, a gente tem que estar sempre querendo, enfim, viver as coisas e na oportunidade que a gente tem, passou, passou, acabou, acabou, entendeu? A Ana Lu do ensino médio, que se tivesse ficado
Talvez não teria sido nada demais, Não não teria fala o nome da mudado, você não escola. teria... Eu vou blipar, perdão. Ah, sorry. Foi mal, eu esqueço disso. Mano, a Que Amanda, estudou na... quando ela tá no podcast, ela tá falando com os amigos dela. gente, Ela eu sinto fala que vocês são nome, nossos ela amigos, fala. entendeu? Vocês são todas minhas amigas, porque eu sei que nosso público é feminino. Mas tem uns homens que escutam, pessoas não binárias também. Então, Sério? aham. Então, meus Pelo menos no amigues. gráfico. Eu acho que são todos meus amigos, entendeu? Eu não consigo... Uhum. Eu sou uma pessoa que eu me empolgo também. Enfim, então... Só queria, tipo, te falar isso, sabe, amiga? Tipo, você ainda vai ver muitas coisas maravilhosas, você já vive muitas coisas maravilhosas, você vai ter outras experiências. E você vai saber aproveitar melhor elas, porque hoje em dia você também é mais madura, sabe? Sei lá, eu acho que eu É. vivi muita coisa no meu ensino médio que eu nem tinha maturidade pra aproveitar, sabe? Sei lá, por exemplo, vou falar uma coisa que eu fiz no meu ensino médio, que eu ia pra festa, e eu ia pra Uhum. festas que tinham bebida alcoólica, e bebida alcoólica pra menor de idade é proibido, mas eu bebia. Sendo sincera, gente, eu só dava PT, eu dava trabalho pra caramba. Eu não lembro das festas, essas festas eram uma merda. Tipo assim, de verdade, era muito ruim. E a gente ia pra uns lugares muito X, assim, e a gente se achava muito legal por aquilo. Mas, sendo bem sincera, eu nem lembro, tipo, dos detalhes, assim. Eu lembro dos nomes, porque eram coisas engraçadas. Mas, assim, tipo, sabe, zero contribuiu, assim, não são memórias que eu olho e falo, tipo, putz, assim, eu acho que eu vivi muito mais depois que eu fiquei adulta e depois que eu entrei na faculdade também, porque eu tinha mais responsabilidade sobre as coisas que eu estava fazendo. E sei lá, assim, eu acho que tirar um pouco a cobrança, sabe? Não sei. Sim. Não, Não eu acho deslegitimando a sua que. dor, porque eu Não, acho eu que ela não é acho que isso importante que eu também. falei era exatamente isso, sabe? Mas, só, tipo, me esclarecendo, era mais sobre. Tipo, não que eu sinto que, sei lá, essas experiências, assim, tipo, eu tive um pouco no ensino médio, tipo, eu ia também pra festas e não sei o quê. Mas não era isso que eu tava fazendo referência, era mais sobre, sei lá, ter um momento de tranquilidade. Eu falei do Dia das Mães, assim, na Ah, casa do meu tio que eu perdi, sabe? Era mais sobre isso, não era? Eu também cara, acho mas isso, que. isso é muito É, escroto, né? Uma escola fazer você abdicar disso, tipo. exato, era mais sobre isso, era mais sobre momento de tranquilidade, mas enfim, já que você falou do tema festas, experiências, eu acho que também tem uma grande parte do discurso da nossa sociedade que é tipo, a juventude tem que viver. E essa cobrança eu acho que começa no ensino médio. Mas também tudo com calma. Eu também acho que, tipo, eu não tive uma vida de ensino médio super, tipo, uau, vamos sair, beber, usar droga, não sei o quê. Mas eu conheço pessoas que tiveram uma experiência de ensino médio mais assim. E, sei lá, eu sinto que tem seu valor, porque essas pessoas aprenderam, talvez, um pouco com essas situações, mas elas também podem ter passado por situações muito chatas que vieram disso, sabe? Então, pra quem tá ouvindo e quer, sei lá, um conselho tipo. E sei lá, e se você tá vivendo essa época e você não tem a oportunidade de viver isso também, tipo, saiba que, Tá mano, tudo esse bem. discurso de, ai, vive a sua juventude. A gente já falou isso em algum episódio que eu também não vou lembrar. Mas é um discurso meio tóxico, porque aí você coloca muita pressão nessa época e você acha que o que vem depois é tudo muito ruim, sabe? E não é, tipo, não poderia Nossa, ser mais não. distante da realidade. Tipo, essas experiências que você não viveu no ensino médio, você pode, se você quer viver, você pode viver elas na vida adulta, e você pode viver elas com muito mais responsabilidade, com muito menos trauma, sabe? Exato. O que eu acho é que quando a gente é muito novo, a gente não tem muita responsabilidade, a gente passa por muito trauma à toa. Tipo, gente, pra quê? Não Trauma precisava que de não tudo isso, precisava ter sabe? acontecido. Você, tipo, poderia ter aprendido essa lição sem ter passado por esse trauma. E E eu é acho uma que. época que você não sabe o que você gosta, sabe? Sei lá. É, Eu tenho um pouco essa sensação. não, eu concordo. Mas, enfim, a gente já falou um monte. Amanda, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Mano, a música da minha semana é What Goes Around Come Back Around do Justin Timberlake, Nossa, eu tô né? surpresa. Tá vendo? Não foi umas brasilidades, gente. Juro. Aham. Ah, É, tá. muito Já boa. que você não foi Brasilidades, eu fui no show da banda de uma amiga minha, a Duda. A banda dela Hum, chama Nevoara. Eu vou colocar na descrição se vocês quiserem seguir eles no Instagram.
eu fui no show deles. E, gente, eles são muito bons. Eu fico sempre. Eu fui Sério? um outro show. Sim, mano. Tem no Eles são muito Spotify? bons. Mano, eu não sei. Eu acho que talvez não. Mas eles postam várias coisas no Instagram. E. Meu, eu já fui em 2 shows deles. E nos 2 eu fiquei, tipo, muito impressionada com o talento. Tipo, é uma banda de 4 pessoas. E os 4 são muito talentosos. E nesse último show que eu fui, esse final de semana. Eles apresentaram uma música nova, que não tinha nome, mas aí tinha nome. Então eu não lembro o nome, entendeu? Mas eu quero dizer a música nova deles. E já que eu não sei o nome, eu vou falar. Meu, me A chama música. no próximo show deles, eu quero Vou conhecer. chamar. Mano, eles são muito bons. Mas eu vou falar a música Só Amor, da Luau, que é uma amiga minha do ensino médio. Eu acho apropriado pra esse. Hum. é, Pra esse episódio de adolescência, ela foi, tipo, uma das joias que eu encontrei no meu ensino médio. E essa música é bem legal. Eu recomendo pra vocês escutarem. Vou colocar na descrição desse episódio e na nossa playlist de músicas da semana. Não esqueçam de comentar a Tem música no de Spotify, vocês. então, essa música. Sim. Essa tem no Spotify, da Ah, Novoar, infelizmente não. boa, Mas boa. encorajar vocês também a colocarem nos comentários a música da semana de vocês. Pra gente incluir na nossa playlist e a gente criar uma playlist comunitária. Nossa. Sim, muito animada. Então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram e no TikTok. O nosso arroba é @somaisumacoisa.pod. A gente posta coisas muito legais lá. Não esqueçam de compartilhar esse episódio também, que, de novo, ajuda muito a gente nos stories. Sim. Mandar link pra amigos, mandar link Se pros você não deu avós. 5 estrelas pro podcast até agora, eu não sei o que você está fazendo aqui. Uhum. Sim. Gente, eu vou botar um tutorial de como colocar 5 estrelas, porque eu já tive amigas que ficaram tipo, mano, como que coloca? Vou botar no nosso Instagram se vocês quiserem ver. Enfim, deixem um comentário. De novo, se você não quer deixar a sua música da semana, deixa, sei lá, alguma sugestão de episódio. Eu queria muito imitar a Lala Brandão e falar, tipo, coloca um emoji, mas eu não sei se seria muita imitação. O que você acha? Colocar o emoji É, é um pouco imitação. é bem imitação. Eu acho Tá, meio sem então eu não vou falar. personalidade. Não vou falar. Mas se vocês É. quiserem botar um emoji qualquer, pode botar. Enfim. Ou será que falar. Eu tô pensando, talvez, tipo, falar o Jim que escutou o podcast? Não. Acho chato. Não. É. Mas se vocês tiverem alguma É. sugestão do que a gente pode falar pra vocês comentarem, uma coisa que vocês não precisam pensar, sem ser cópia da Lala Brandão, deixa Sim. sugestões aí. Ah, então a gente não vai cortar a parte da Lala Brandão. É isso, gente. Vocês sabem que a gente ama a diva. A gente se baseia muito em nosso podcast nela. Mas ao mesmo tempo a gente não quer ser a copiona. Uhum. Porque a gente quer ser original, entendeu? Sim. Então, assim, vai avaliar bem o podcast e vai comentar alguma coisa em benefício da gente. Porque a gente tá Pequenos tentando, podcasters. sabe? É. Exato. Nós somos pequenas. Se você E ela gosta parece ser pequena, mas ela não é. Ela não é, gente, nada pequena. Mas se vocês querem incentivar a gente a continuar fazendo podcast, deixem um incentivo, uma avaliação, um comentário. Sim. E a gente É lança isso, episódios toda gente. quinta-feira. Então, até Sim. semana que vem. Até.